Olá, meu nome é André Tarifa, seja bem-vindo ao meu canal. Este vídeo aqui que você está começando a assistir é um trabalho que eu estou desenvolvendo de leitura deste livrinho aqui, Calma, escrito por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Já passei da metade dele, já fiz 19, 20 vídeos aproximadamente, tem uma playlist própria dele no canal. Lendo, refletindo, aprendendo muito sobre as proposições de Emmanuel nesse livro. Proposições de reflexão, autoconhecimento, que visam nos ajudar a termos mais ferramentas para sermos pessoas melhores. O capítulo de hoje, ele é direcionado aos trabalhadores em geral na seara. No trabalho social, no trabalho de caridade, no trabalho, então, no seu centro espírita, na sua igreja, na sua fraternidade, na sua ONG, na creche que você ajuda, seja lá qual for o trabalho. E é dedicado a nós, né, que desenvolvemos de alguma forma algum tipo de trabalho como esse. E são tantos, graças a Deus, né, são muitos os trabalhos sociais, fraternais, de voluntariado que existem nesse país e no mundo, mas o Brasil é muito generoso, graças a Deus, e ele vai nos chamar a atenção para o relacionamento entre os colaboradores, entre os trabalhadores, tá bom? E esse é o nome do capítulo, chama aqui, ó, colaboradores, vamos lá? Obreiros na edificação do mundo melhor, olha que definição bonita, né? Trabalhadores da edificação de um mundo melhor. Não trabalham sozinhos. Ninguém realiza algo a benefício de todos sem o concurso de alguém. Não trabalhamos sozinhos, sempre contamos e precisamos da ajuda de mais alguém. Com semelhante realidade, surge o problema da construção dos colaboradores para aquele tarefeiro que consegue penetrar mais amplamente no espírito de responsabilidade exigido no levantamento das boas obras. É um trabalho de responsabilidade, não importa que é voluntário, não importa, o comprometimento exigido é tão ou mais forte do que numa relação profissional. Numa relação profissional você está obedecendo por causa da lei, por causa do contrato, porque você precisa ganhar, porque você precisa pagar suas contas. Aqui o teu compromisso é com o próximo, mas é tão grande e tão importante quanto, se não mais. E vamos ver agora porque cada um de nós tem talentos diferentes, né? Todos os trabalhadores, colaboradores de uma obra dessa têm o mesmo objetivo. Todos estão lá de coração, querendo se entregar e dar o melhor para o outro. Mas temos talentos diferentes entre nós, temos diferentes graus de comprometimento, de entendimento, muitos talentos diferentes. Uns trabalharão melhor com a organização, com a cabeça, outros mais com o braço, outros... enfim, nas mais diversas tarefas de trabalho que se apresentam. Vamos continuar com Emmanuel. Se te encontras na condução de empreendimento ligado ao interesse geral, na orientação de uma equipe destinada a servir, no amparo a certo círculo de criaturas, empenhadas no socorro ao próximo ou na supervisão de uma família de companheiros que se dirigem para a integração no conhecimento superior, arma-te de paciência e compreensão, a fim de que não esmagues preciosos valores que te servirão amanhã de apoio e incentivo, continuidade e sobrevivência. Vamos destacar as duas palavrinhas aqui, paciência e compreensão, entre nós, entre os colaboradores, entre os trabalhadores. Como eu disse antes, todos nós temos a mesma boa intenção. Diferentes graus de entendimento, diferentes graus de conhecimento intelectual, por exemplo. Lógico, porque não, isso não é nenhuma ofensa. Uns são mais estudados, outros menos estudados, uns são mais sábios, outros são menos sábios. O
que não tem relação entre estudo e sapiência. Tem muita gente muito humilde, com pouco estudo, mas sábia, de um coração gigantesco. E tem aquele líder racional que precisa botar coisa para andar e que às vezes tem pouco coração e não consegue lidar bem com a equipe de trabalhadores. Compreensão e paciência entre nós, colaboradores. Para quê? Para que a gente não esmague preciosos valores que servirão amanhã de apoio, incentivo, continuidade e sobrevivência. Você imagina que você tem uma equipe e você é um ponto distoante nessa equipe e ofende, agride, se destempera por algum momento, se irrita, fica com azedume e outros colaboradores podem desistir do trabalho por causa do seu comportamento. Voltando no segundo parágrafo, nós não desenvolvemos nenhum trabalho sozinhos. Então, se nós estamos cooperando para que trabalhadores se afastem do trabalho, é preciso que nós revemos esse comportamento, né? Com mais atenção a nós mesmos, compreensão e paciência. Recorda o lavrador que prepara o solo, semeia, defende a plantação iniciante, fornece-lhe adubo adequado, garante-lhe os benefícios da irrigação e protege-a até que os frutos se lhe ergam em recompensa ao trabalho de cautelosa formação. Ele compara esse trabalhador incipiente, voluntarioso, com a melhor intenção possível, a um campo que precisa ser semeado e que a gente que semeia precisa ter paciência, precisa dar todos os instrumentos para que aquela semente germine, floresça, cresça e passe a dar frutos. Quem faz isso? Quem está cuidando do campo, quem está cuidando do trabalhador que acabou de chegar, do trabalhador que está se voluntariando, que está começando no trabalho. É um papel importante de todos nós. Todos nós em algum momento fomos recepcionados. Não fomos num trabalho desse? Um dia a gente começou, como outros estão começando agora. É simples a receita. Vamos tratá-los como nós gostaríamos de ser tratados, como fomos lá atrás, ou se não fomos, como gostaríamos de ter sido tratados lá no início. Segredo simples, quem deu foi lá o Mestre Jesus. Cooperadores não nascem feitos, nem Cristo os teve. Agora, olha que legal. Ele vai começar a elencar. Simão Pedro ganhou fortaleza depois da negação. Tomé adquiriu confiança em seguida aos sofrimentos da dúvida. Judas compreendeu as lições do Evangelho a preço de lágrimas. Paulo de Tarso foi recrutado ao serviço da Boa Nova num campo adverso onde a crueldade pautava o cotidiano. Entretanto, Jesus a todos modelou com serenidade e amor, esculpindo em cada um a fidelidade até o sacrifício. Vários exemplos citados aqui, 3, 4 exemplos citados. Eu particularmente, todos são maravilhosos, mas eu me identifico muito com Pedro. Você veja que Pedro, ele caminhou com Jesus, aprendeu com Jesus. De alguma forma foi o líder daqueles discípulos, era o mais próximo de Jesus, a quem Jesus a princípio confiou mais fortemente, veementemente a tarefa de seguir com o cristianismo, que não tem esse nome cristianismo naquela época, né? Cristo não inventou o cristianismo, ele trouxe as leis de amor para todos nós. Ele nomeou Pedro, ele falou, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Olha, ele confiou as ovelhas dele, Jesus, às mãos de Pedro. Muito bem. Lá no finalzinho da caminhada dele com Jesus, Pedro mostra-se completamente destemperado na hora que Jesus é preso. Depois, mais para frente, nega Jesus por 3 vezes durante aquela noite fatídica.
avisado, inclusive, que fora por Jesus. Jesus falou, olha, você vai fazer isso. E Pedro, não vou. O instinto de sobrevivência falou mais alto, graças a Deus. Porque o papel de Pedro foi fundamental no que se veio depois da morte de Jesus Cristo. Então, Pedro é um exemplo muito claro da construção do colaborador a que Emmanuel se refere aqui. Ele cita Paulo de Tarso, Tomé, Judas, todos importantes, todos maravilhosos. Mas Pedro, acho que para mim fica mais fácil de exemplificar. Todos nós temos um pouco, um tanto, um muito de Pedro dentro da gente. E está lá. Ao final da sua vida, com certeza, algumas literaturas espíritas inclusive nos trazem isso, pode-se afirmar que foi muito bem sucedido na missão, muito bem sucedido ao fim da vida, e assim foi recebido do lado de lá na pátria espiritual. É assim que nós temos que... Imagina se Jesus tivesse perdido a paciência com Pedro. Assim, não, chega. Pô, Pedro, você está comigo há 3 anos e na hora que eu sou preso, você me pega a espada e corta a orelha do soldado romano. Você não aprendeu nada, Pedro? Sai já daqui, some daqui. Imagina se Jesus tivesse feito isso, né? Não, Jesus foi paciente, compreendeu o estado em que Pedro se encontrava, e é isso que nós temos que fazer, é isso que o Jesus espera de cada um de nós, colaboradores da sua obra, a mesma compreensão, a mesma paciência. Você pode falar com razão, mas eu não sou Jesus, e não é mesmo. Mas exercita. Último parágrafo desse capítulo maravilhoso, um presente. Se pretendes a aquisição de companheiros que te estendam a tarefa e lhe assegurem estabilidade, ama e abençoa aqueles corações ainda verdes, no entendimento que as circunstâncias da vida te confiam em nome do Senhor. Aprende a desculpar e auxiliar, a instruir e amparar sempre, a fim de que teus ideais e realizações de hoje venham encontrar o necessário apoio no prosseguimento de amanhã. Isso aqui é o último parágrafo, mas ele foi tão certeiro, porque uma das coisas que a gente precisa entender é que quando se está num trabalho desse, o trabalho é o mais importante do que qualquer trabalhador. E esse trabalho tem que ter vida própria, energia própria, para quando qualquer trabalhador não se encontrar mais lá, o trabalho continuar com outros que virão depois. O líder ou aquele trabalhador que de alguma forma despreza o colaborador menos preparado ou iniciante, etc. e tal, não pensa que uma hora ele não terá mais condições de fazer e aquele que hoje é para mim um problema será o que levará o trabalho à frente. É um presente esse capítulo de Emmanuel para a gente. Eu tenho certeza que todos nós conhecemos histórias nos relacionamentos. Vou falar agora muito claro de nós espíritas dentro de centros espíritas e trabalhos sociais desenvolvidos por centros espíritas, de desavenças entre colaboradores, de desavenças entre os trabalhadores. Porque, óbvio, somos todos seres humanos cheios de equívocos devido ao nosso grau de evolução. Óbvio, eu não sou melhor que ninguém, ninguém também é melhor do que eu. Então as desavenças aparecerão naturalmente, mas o mais importante é o trabalho. Eu não trabalho para o presidente da casa, eu não trabalho para o dirigente do trabalho, eu trabalho para o assistido que vai ali. Eu trabalho diretamente para o homem lá de cima. Tá bom? Beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo.